Dois, ei. Está muito alto. Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2022. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, a vereadora Vívia Quadros. Boa noite a todos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 11 de julho de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente. Pedidos de providência número 159. Pedido de providência número 159/2022. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente o estudo sobre a possibilidade da confecção de novas edições do livro Raízes de Xangri-Lá. Justificativa. Tal pedido se dá ao fato que a história e inúmeras famílias que ajudam a construir o município acabam por não serem contatadas no livro. Sugere-se que a cada 10 anos seja confeccionada uma nova edição, dando oportunidade que as raízes histórias fazem parte também da história do município sejam contadas. Pelos motivos apresentados, solicito o atendimento do pedido Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022, autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito a leitura do pedido de providência número 160/2022. Pedido de providência 160/2022, autor vereador Sérgio Tadeu dos Santos, para que o Executivo Municipal faça a colocação de quebra-molas na Alameda Água Marinha, mais precisamente entre o Mercado Pereira e a Fruteira do Alemão, em Rainha do Mar. Justificativa. Se faz necessário este pedido, pois este é um trecho de grande fluxo da população de acesso aos comércios. Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022, autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Solicito a leitura do pedido de providência número 161/2022. Pedido de providência 161/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie junto à CE Equatorial a instalação de um posto de atendimento em Xangri-Lá. Justificativa. Tal solicitação se faz necessário devido à falta de um local dentro do município, aonde a população tenha fácil acesso para fazer as suas solicitações. Pelos motivos apresentados, solicitamos o atendimento do pedido. Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do ofício 485/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 485/2022, gabinete do prefeito municipal. Solicito apreciação no regime de urgência dos projetos de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliar de turma na Secretaria de Educação e Cultura. 99. Autoriza o Poder Executivo a contratar fiscal ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal.
Solicito a leitura do ofício 486 de 2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício 486/2022, Gabinete do Prefeito Municipal, Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022. Solicito a apreciação dos projetos de lei que, 100, altera o artigo 3º da Lei número 2.345, de 25 de janeiro de 2022 e da outras providências. 101, altera o artigo 3º da Lei 2.346, de 25 de janeiro de 2022 e da outras providências. 102, revoga as leis número 2.279, de 22 de setembro de 2021 e 2.281, de 22 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria da Saúde. 103, autoriza o Poder Executivo a criar a função e contratar fonoaudiólogo na Secretaria de Educação e Cultura. PLC 006, altera os dispositivos da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, em regime jurídico único dos servidores e da outras providências. 007, altera o dispositivo da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, RJU, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Cria e inclui os dispositivos da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, RJU, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais e da outras providências. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do ofício 490/2022 do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 490/2022, Gabinete do Prefeito Municipal, Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022. Senhor Presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar a mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 006/2022, que altera os dispositivos da Lei número 419, de 24 de maio de 1990, regime jurídico único dos servidores, e da outras providências conforme segue. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 8º e 9º no artigo 81 da Lei Complementar número 419/91, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. Continuam as gratificações adicionais dos serviços municipais. Primeiro, gratificação natalina. Segundo, adicional por tempo de serviço. Terceiro, adicional por tempo de exercício de atividades em condições pessoais. Quarto, adicional noturno. Quinto, gratificação por possibilidade do setor ou departamentos. Sexto, gratificação por participação em comissões. Sétimo, gratificação por composição da Junta Médica Oficial de Perícias. Oitavo, gratificação por responsabilidade técnica. Nono, gratificação pela gestão municipal de convênios. Artigo 2º. Cria a subseção 9ª do artigo 92 em seção 2ª do capítulo 2º da Lei Complementar número 419/90, que passa a vigorar com a seguinte redação. Subseção 9ª da gratificação pela gestão municipal de convênios. Artigo 92. O servidor público titular do cargo efetivo designado para efetuar gestão dos convênios firmados entre o município e União através da plataforma Mais Brasil ou do sistema que venha substituir
faça jus a uma gratificação de 50% sobre o seu vencimento mensal e receberá a dominação de gestor municipal dos convênios da GMC, sendo o que apresenta para o momento. Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da moção de apoio número 012/2022. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Xangri-Lá, moção de apoio número 12. Moção de apoio ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso vigente da SUSEP Rio Grande do Sul para que sejam convocados para a segunda fase, teste de aptidão física prevista no certame. Os vereadores que compõem a Casa Legislativa no município de Xangri-Lá, nos termos do regimento interno, vêm apresentar a presente moção de apoio e visa legitimar o pleito formulado pelos aprovados no concurso da SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, que almejam a convocação para a realização da segunda fase do certame do teste físico, pois, bem nos termos do edital da SUSEP, serão convocados para a segunda fase do concurso os aprovados até a classificação 300, até a classificação 3.000, e atualmente existe em torno de 3.750 aprovados. Acontece que muitos aprovados na primeira fase, prova objetiva, que estão dentro das classificações do corte de 3.000 posições, acabam não comparecendo ao exame físico e muitos não reprovados sem a toda evidência que o mesmo daqueles aprovados não são raras vezes que acabam migrando para outros concursos paralelos e os mesmos acabam destinando a vaga. Deste modo, aproveitando todos os aprovados na primeira fase do certame da SUSEP, além de representar uma medida isonômica em relação a todos os aprovados, ainda permitirá o preenchimento das vagas previstas em sua totalidade, bem como garantirá a criação de um cadastro de reservas como aproveitamento futuro dos aprovados nesta fase, junto às demais etapas do certame, com a possibilidade de serem nomeados e convocados para o curso de formação enquanto persistir a vigência do concurso. A moção reafirma a princípio a economicidade e deve reger em todos os atos administrativos dos órgãos públicos e demais, considerado o número de aprovados na primeira etapa do concurso público citado e resta a necessária retificação do processo a fim de aumentar o número de convocados para a segunda fase, ou seja, permitindo a contemplação de todos os aprovados. Por fim, da medida mostra eficiência, enquanto, apesar de ser um problema histórico, ordinariamente o sistema prisional gaúcho enfrenta uma das suas maiores crises em relação ao déficit de servidores, segundo os fones obtidos através das entidades que representam a categoria de déficit funcional, que está na ordem de 50% do ideal, pelas razões supracitadas e certamente representadas no sentimento da unidade entre os membros desta Casa Legislativa, bem como de forma ao reconhecimento e a valorização destes concurseiros dedicados. Submeto a presente moção o apoio elevada à apreciação dos nobres pares, na expectativa que, após regular a tramitação, seja deliberado, aprovado na forma regimental diante da inquestionável relevância da matéria apresentada, a fim de sensibilizar os organizadores do concurso, bem como o governo do Estado, pautando os princípios que norteiam o Estado democrático de direito, no sentido de promover
aproveitamento e convocação de todos os aprovados na primeira fase do concurso da SUSEP, que está vigente para que sejam quase 3.750 aprovados convocados para a realização da segunda fase do concurso teste físico. Assim, seja aprovada, requer a. Seja enviada ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor Ranolfo Vieira Júnior, e seja enviada ao excelentíssimo senhor secretário da Secretaria de Justiça e Cidadania dos Direitos Humanos, senhor Mauro Luciano Rauschen, e seja enviada ao ilustríssimo senhor Superintendente dos Serviços Penitenciários da SUSEP, senhor José Giovanni Rodrigues de Souza, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 1º de agosto de 2022. Vereadores Adalcir Rodrigues, Giovanni Nazário, Vívia Quadros, Sérgio Tadeu, Jorge Luiz Nicolau, Francisco da Silva, Eduardo Jardim Alves, Davi Borges e Cleomar Genoato Vargas. Solicita o assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei número 096/2022. Projeto de lei 096/2022, autor vereador Adalcir Rodrigues. Institui o município de Xangri-Lá um programa Espaço Lúdico visando a regulamentação da atividade de contraturno que apresentam os cuidados de recreação em seu domicílio de crianças de 4 meses a 12 anos de idade, no contraturno escolar. Artigo 1º. Cria o município de Xangri-Lá um espaço lúdico com a finalidade de regulamentar o contraturno escolar. Parágrafo único. São condições para o desempenho das atividades do espaço lúdico. 1. A atividade deve envolver crianças na faixa etária de 4 meses a 12 anos de idade. Segundo, o número máximo de crianças a serem atendidas pelo sistema de espaço lúdico de 8 crianças por turno. Terceiro, as crianças a serem atendidas devem residir no mesmo território do espaço lúdico. Quarto, poderão ser aceitas no contraturno escolar crianças com idade superior a 4 anos, as quais deverão obrigatoriamente estar matriculadas e frequentar a escola de educação básica e pré-escolar, como preconizado pelo artigo 4º no inciso 1, a linha A da Lei Federal 12.769 de 2013. Artigo 2º, o local para a implantação do programa do espaço lúdico deve se adequar a obedecer os seguintes critérios. 1. A ser fácil acesso à comunidade, no qual se destina preferencialmente em áreas de grande concentração de pessoas e famílias que incluam na faixa de vulnerabilidade social. Terceiro, manter boas e permanentes condições de higiene, segurança, salubridade e área de iluminação, bem como espaço mínimo de 1,5 m por criança, respeitando o número máximo definido no artigo 1º. Terceiro, possuir área externa própria, sem quaisquer animais de estimação, nos mesmos ambientes, cercada, delimitadamente, livre de lixo, entulho e outros objetivos capazes de colocar em risco a segurança e a salubridade do meio ambiente. Quinto, não compartilhar no mesmo espaço nenhuma outra atividade laboral. Quando a oferta de alimentação, esta deverá ser em copos, pratos e talheres individuais e na presença mínima de um adulto. Sexto, conter proibição do consumo de cigarros, bebidas alcoólicas ou outras substâncias que possam causar dependência física ou psíquica. Artigo 3º. Para aderir ao programa,
o requerente deverá: 1. Possuir plena capacidade física e psíquica e mental, sendo atestados por profissionais habilitados. 2. Comprovar exigência mínima de 2 anos em atividades desenvolvidas no cuidado com crianças de 4 meses a 12 anos de idade, ou ter completado concursado pedagogia ou magistério. 3. Não estar inserida no mercado formal ou informal de trabalho, não desempenhando qualquer outra atividade laboral. 4. Ser maior de 18 anos e alfabetizada. 5. Possuir imóvel locado ou próprio adequado à implantação do programa. 6. Comprometer-se por zelar o decoro, sobriedade e harmonia e ambiente de crianças que serão atendidas, inclusive por parte dos familiares que residem no local. 7. Não ter grupo familiar residente aos casos de processos ou expedientes criminais de abuso sexual, violência doméstica ou qualquer outra que possa causar perigo aos menores, e ainda sem decisão definitiva. 8. Realizar inscrição junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, e suas rematrículas anualmente, mantendo o cadastro sempre atualizado. Artigo 4º. A vaga do programa Espaço Lúdico se estende a qualquer criança dentro da faixa de idade citada, cujos responsáveis comprovarem: 1. Estar inseridos no mercado formal ou informal de trabalho do modo de criação e não ter com que permanecer durante o horário de trabalho dos pais. 2. Preferencialmente estarem as famílias cadastradas junto ao cadastro único. As vagas serão preenchidas no limite de 8 crianças por unidade no qual o programa é desenvolvido, computando-se no número os filhos requerentes que possuam nesta faixa etária. B. Os requerentes deverão passar por um treinamento mínimo a ser instituído por equipe em parceria com os servidores da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social. Sem prejuízo do estabelecimento de parcerias com universidades e outros serviços que possuam capacidade técnica para tal. Artigo 5º. O acompanhamento para o desenvolvimento do programa será instituído por esta lei e se dará pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, pelo Conselho Municipal de Assistência Social e ou por comissão mista designada. Parágrafo 1º. A fiscalização dos espaços lúdicos poderão ser efetuadas em qualquer tempo, sem prévio aviso, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e pelos Conselhos dos Direitos a fins de política atinente à infância, sendo que, obrigatoriamente, uma vez por ano, em cada rematrícula, deverá o Conselho Tutelar emitir um parecer sobre o cumprimento dos requisitos. Artigo 6º. As atividades desenvolvidas pelos espaços lúdicos não se equiparam às atividades desenvolvidas por estabelecimentos educacionais, configurando-se não somente como espaço de cuidado de crianças de 4 meses a 12 anos. Artigo 7º. A lei será regulamentada pelo Poder Municipal no que couber por decreto. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Xangri-Lá, 29 de junho de 2022. Autor, vereador Adalcir Rodrigues. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 097/2022. Projeto 97/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau.
Institui o serviço de plantão 24 horas no atendimento das farmácias e drogarias no município de Xangri-Lá. O vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Ledir Fermino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui o plantão de atendimento 24 horas dos estabelecimentos que desempenham atividades de farmácia e drogaria. Artigo 2º. Fica instituído o funcionamento em regime de plantão 24 horas com atendimento ininterruptamente à comunidade pelo sistema de rodízio, exceto farmácias da rede pública municipal. Artigo 3º. As farmácias e drogarias estabelecidas no município de Xangri-Lá que integrarem o sistema do rodízio previsto no artigo 2º desta lei funcionarão em regime de plantão e atendimento nos horários determinados pelo Executivo. Inciso 1º. As farmácias e drogarias poderão prestar plantão 24 horas de atendimento através de uma janela de fácil acesso ao consumidor. Inciso 2º. As farmácias de manipulação alopáticas e homeopáticas não fazem parte do serviço de plantão de 24 horas de atendimento. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a divulgar semanalmente o artigo divulgar semanalmente junto às farmácias locais, hospitais, postos em 24 horas, estratégias saúde da família, ISFs, demais estabelecimentos públicos de saúde e outros de grande circulação da Prefeitura Municipal no site e nos textos destinados à imprensa dos calendários do plantão 24 horas das farmácias e drogarias de Xangri-Lá. Inciso 1º. No calendário poderão contar nome, endereço, telefone das farmácias, drogarias de plantão 24 horas em Xangri-Lá. Inciso 2º. A divulgação que trata do caput deste artigo poderão ocorrer diariamente ou semanalmente ou mensalmente, de acordo com a necessidade, visando a qualidade, eficiência e a transparência e atualização da informação. Inciso 3º. A divulgação do calendário do plantão 24 horas das farmácias e drogarias de Xangri-Lá poderão ser realizadas através da relação a ser fixada no exterior ou interior em local de fácil visualização, confeccionada em papel, tomando ofício A4 ou outra configuração que atenda à ampla divulgação e visualização e à legislação vigente junto às farmácias locais, hospitais, postos 24 horas, estratégias de saúde da família, os ESFs e demais estabelecimentos públicos de saúde e outros setores de grande circulação da municipalidade, inclusos no site da Prefeitura e nos textos destinados à imprensa. Artigo 5º. Constitui infração fechar ou abrir as farmácias ou drogarias em desacordo com os horários estabelecidos e ainda deixar de funcionar em dia de escala ou não atender ao plantão para o qual esteja designado. Parágrafo único. Caberá ao Executivo Municipal estabelecer o valor da multa a ser aplicada quanto a não cumprimento desta lei. Artigo 6º. Nos dias de feriado, somente as farmácias e drogarias que estiverem em funcionamento em regime de plantão poderão atender em horário comercial. Artigo 7º. Todos os cidadãos são partes legítimas para oferecer denúncia de inobservância desta lei. Artigo 8º. O sistema de rodízio do serviço de plantão e atendimento previsto no artigo 3º desta lei será regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor em 45 dias a contar da data da sua publicação. Projeto de lei número 97/2022, plenário Ledir Fermino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 1º de agosto de 2022, vereador Jorge Luiz Nicolau.
Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 098/2022. Projeto de Lei 098/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliar de turma na Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente o servidor para a Secretaria de Educação e Cultura, sendo até 10 auxiliar de turmas pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 232 a 234 do Regimento Jurídico dos Servidores. Quantidade 10, cargo, função, auxiliar de turma, padrão 18. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação do poder de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos serviços contratados por esta lei, facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei 1373/2010. Artigo 4º. A contratação são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 3º da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotação orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão do pedido de urgência, através do ofício 485 de 2022, do Gabinete do Prefeito Municipal, eu vou colocar em votação se esse projeto irá ou não à votação na segunda parte da nossa sessão. Está em votação. Quem concordar, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei 099/2022. Projeto de Lei 099/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar fiscal ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidor para a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, sendo até 2 fiscais ambiental pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 232 a 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 2, cargo e função fiscal ambiental, padrão 24. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores os contratados por esta lei, facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei número 1373/2010. Artigo 4º. A contratação são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com contratação serão suportadas por dotação orçamentárias da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão do pedido de urgência, através do ofício 485/2022 do Gabinete do Prefeito, eu queria pedir aos nobres colegas para que a gente votasse a dispensa da segunda leitura, para que a gente possa apreciar ou não esse projeto na segunda parte da nossa sessão. Está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos.
Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei número 0100/2022. Projeto de Lei 0100/2022. Altera o artigo 3º da Lei número 2.345, de 25 de janeiro de 2022, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei número 2.345, de 25 de janeiro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fará jus ao servidor contratado por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei número 1373/2010 e insalubridade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei 101/2022. Projeto de Lei 101/2022. Altera o artigo 3º da Lei número 2.346, de 25 de janeiro de 2022, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 3º da Lei número 2.346, de 25 de janeiro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fará jus o servidor contratado por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei número 1.373/2010 e insalubridade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei número 102/2022. Projeto de Lei número 102/2022. Revoga as leis número 2.279, de 22 de setembro de 2021 e 2.281, de 22 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar serviço temporariamente para a Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 1º. Ficam revogadas as leis número 2.279, de 22 de setembro de 2021 e a 2.281, de 22 de setembro de 2021. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei número 103/2022. Projeto de Lei 103/2022. Autoriza o Poder Executivo a criar função e contratar fonoaudiólogo na Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica criada a função de fonoaudióloga com atribuições constantes no anexo 1. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizar a contratar temporariamente o servidor para a Secretaria de Educação e Cultura, sendo fonoaudiólogo pelo período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 e 234 do regime jurídico dos servidores. Quantidade 1, cargo e função fonoaudiólogo padrão 23. Artigo 3º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 4º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei número 1.373 de 2010. Artigo 5º. As contratações serão emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º.
As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicita o assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei complementar número 005/2022. Projeto de Lei 005/2022 cria e inclui dispositivos na Lei 419, de 24 de maio de 1991, RJU, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica criada a subseção 8ª e inclui o artigo 92 da Lei nº 419, de 24 de maio de 1990, do RJU, que passa a vigorar com a seguinte redação: subseção 8ª, da gratificação por responsabilidade técnica. Artigo 92-D. Quando da ocupação em cargo de responsabilidade técnica em que houver a escolha de outros servidores de igual cargo ou do servidor, fará jus a uma gratificação mensal correspondente a 100% do padrão 12 de vencimento do quadro dos servidores do município, sem as vantagens. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicita o assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei complementar número 006/2022. Projeto de Lei 006, complementar, /2022, altera os dispositivos da Lei nº 419, de 24 de maio de 1990, regime jurídico único dos servidores e da outras providências. O prefeito municipal de Xangri-Lá faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, em cumprimento ao artigo 61 do inciso 4º da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 8º no artigo 81 da Lei Complementar número 419/90, que passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 81. Continuam as gratificações adicionais aos serviços municipais. 1. Gratificação natalina. 2. Adicional por tempo de serviço. 3. Adicional por exercício de atividades em condições penosas. 4. Adicional noturno. 5. Gratificação por responsabilidade do setor ou departamento. 6. Gratificação por participação em comissões. 7. Gratificação por composições, junta médica oficial e perícias. 8. Gratificação pela gestão municipal de convênios. Artigo 2º. Cria a subseção 8ª do artigo 92-D na seção 2ª do capítulo 2º, na Lei nº 419/90, que passa a vigorar com a seguinte redação: subseção 8ª, da gratificação pelas gestões municipais de convênios. Artigo 92-D. O servidor público titular do cargo efetivo designado para efetuar a gestão dos convênios firmados entre os municípios e a União através da plataforma Mais Brasil ou sistema que vem substituí-la fará jus a uma gratificação com 50% sobre o seu vencimento mensal e receberá a denominação do gestor municipal dos convênios, GMC. Inciso 1º. Para exercer a atividade da GMC, o servidor deverá possuir a formação do nível superior em administração
direito em ciências contábeis, não significando necessariamente que o mesmo deva estar empossado no cargo cuja exigência para investidura seja a formação de nível superior, devendo ainda possuir curso de capacitação específico que permita desenvolver as atividades de GMC. Inciso 2º, as atribuições dos serviços designados para as atividades da GMC serão definidas na lei própria. Artigo 3º, as despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta da dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Planejamento. Artigo 4º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de lei complementar 007/2022. Projeto de Lei Complementar 007/2022 altera o dispositivo da Lei nº 419, de 24 de maio de 1990, RJU, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar número 419, de 24 de maio de 1990, o RJU, que passa a vigorar com a seguinte redação: parágrafo único. A função gratificada poderá também ser criada em paralelo com o cargo em comissão como forma alternativa de provimento da posição de confiança, de hipótese em que o valor da mesma não poderá ser superior a 100% do vencimento do cargo em comissão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito ao assessor de comunicação que faça a primeira leitura do projeto de resolução número 005/2022. Projeto de Lei Resolução 005/2022 adere ao Decreto do Executivo número 241, de 27 de agosto de 2021, instituído o processo administrativo eletrônico compartilhado no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores do município de Xangri-Lá. A Câmara Municipal de Xangri-Lá, do Estado do Rio Grande do Sul, nos usos de suas atribuições legais no cargo que lhe confere, em cumprimento ao artigo 41 do inciso 5º da Lei Orgânica do Município, do artigo 2º e do artigo 189, inciso 4º, do artigo 199 do inciso 2, todos os regimentos internos, bem como em consonância com o artigo 37 do caput da CF 1998, resolvem aprovar para adesão o decreto do Poder Executivo de número 241/2021, instituído no processo administrativo eletrônico e compartilhado no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Aprovada. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá adere ao Decreto do Executivo Municipal número 241, de 17 de agosto de 2021, no que couber no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Artigo 2º. A partir da adesão por esta resolução, todos os documentos públicos oficiais entre os poderes executivo e legislativo deverão tramitar via processo eletrônico de forma compartilhada. Artigo 3º. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022, presidente Aldacir Rodrigues da Silva, Giovanni Nazário Laurentino, vice-presidente, primeira secretária Vívia Quadros Correia.
Não havendo oradores inscritos, passaremos para espaço para as lideranças de bancadas por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. O que venho falar hoje aqui no espaço da liderança de bancada, após o nosso recesso, é uma situação que aconteceu no Executivo após as férias do senhor prefeito, onde assumiu o vice, mas também não sei se ficou pronto ou não, onde passou por essa casa um projeto de lei, onde com o atestado de 3 dias, justificado ou injustificado, o servidor perderia o vale alimentação. Houve uma comoção através dos servidores nessa casa, conversando com vereadores, e o Executivo, conversando com os vereadores da situação, achou por bem retirar o projeto dessa casa. Pois o que me espanta é a inconstitucionalidade do Executivo. Pois fizeram o decreto 158/2022, onde o projeto de lei que foi retirado dessa casa, para tirar o direito do servidor, eles fizeram agora por decreto, que com 3 dias tem que ir para a perícia médica. Não existe isso, gente. Isso é totalmente inconstitucional. Pois ora, se com 3 dias eu vou perder meu vale alimentação, eu vou no médico e vou pedir 15 dias, 20 dias. Onde é o município que vai ter o prejuízo maior. Vocês imaginam, na área de educação, 10 professores que realmente precisam de 3, 4 dias, pegar 10, 15 dias, a dificuldade que será nas escolas com nossos alunos por falta de professor, porque está afastado. Aí o projeto vem para essa casa, a pressão retira o projeto e empurram goela abaixo do servidor um decreto. Ah, por favor, gente. Vocês batiam no governo anterior, qualquer coisa que acontecia sobre insalubridade contra o servidor, eu e o vereador Cleomar cansamos de ir para o Executivo, com o secretário da administração que tinha, brigar com ele por causa do servidor. Quando queriam tirar a insalubridade, eu e o vereador Cleomar enfrentamos o secretário junto com os servidores para não prejudicar o servidor. E agora, por decreto, na marra, se faltar 3 dias, justificados do mesmo jeito que é o projeto, perde o vale alimentação. E o vale alimentação é quase R$1.000. E isso está no orçamento do servidor. Está no orçamento do servidor esse valor. É o dinheiro que ele usa para sobreviver. E não pode ficar doente. Não pode ficar doente. Se ficar doente, perde. Ah, mas acontece que tem uns que fazem isso, não importa. Os bons vão pagar pelos ruins? Não, gente, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Isso, para mim, é goela abaixo, é faca no pescoço, é na marra. E pelas promessas não era para ser assim. Está à disposição espaço para a liderança de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra, o vereador Cleomar Genoato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadora, vereadores, nossa comunidade está assistindo via Facebook e também aqui presente na Câmara de Vereadores. Teve esse decreto aí, que nem o vereador Serginho falou,
mas também temos que lembrar que tem um projeto de lei de 2020, encaminhado pelo prefeito anterior, que é parecido com esse decreto aí. E foi aprovado por essa casa, por todos os vereadores. Inclusive eu, o vereador Serginho e o vereador Jorge. O projeto já tinha, com algumas coisinhas diferentes. Então, o projeto foi aprovado por o mandato passado. E tiveram também alguns atestados que foram abonados pelo perito, que foram descontados pelo erro de sistema. Então, o pessoal está analisando lá certinho lá, e acredito vão rever essa situação aí, né? Mas volto a falar que esse projeto de lei que quem encaminhou, que é parecido, né? Não estou dizendo que é igual, mas é parecido, que foi aprovado aqui, foi em 2020, pelo executivo que estava naquele ano. Espaço para lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Ninguém mais queira fazer uso da palavra. Bom, está em discussão os pedidos de providências do número 159 ao 161 de 2022. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência aqui presente. Permita cumprimentar aí o nosso secretário de administração, Cássio, aí, presente nessa sessão. Também saudar as nossas intérpretes de Libras aí, a Vanderlei e a Lisângela, né, que estão hoje fazendo a sua estreia aqui na Câmara, né, nessa acessibilidade que é muito importante para as pessoas possam assistir a sessão, interagir, ouvir e poder estar a par dos assuntos relacionados com o município. Presidente, gostaria de discutir o pedido número 159, onde faço pedido para que o Executivo Municipal providencie a realização de novas edições do livro Raízes de Xangri-Lá. Como se sabe, teve a primeira edição em 2015, né? E onde retrata a história de moradores, né? Gente que veio desde o início do município, que fez história em Xangri-Lá. Mas, como tem muitas pessoas que têm muitas histórias, grandes histórias, e que merecem ser publicadas e devem ser publicadas, né? A gente vê o exemplo lá de Santo Antônio da Patrulha, onde já está na 30ª edição do livro Raízes, né? Onde também os municípios originários de Santo Antônio, que são cerca de 27 municípios, também já fazem uso da confecção desse livro Raízes, contando a história dessas pessoas que tanto contribuíram para o desenvolvimento do município. Então, pedindo para que se faça de 10 em 10 anos a confecção de uma nova edição, e assim vá acrescentando mais pessoas e contar as suas histórias para a nossa comunidade de Xangri-Lá. Outro pedido que faço é o de número 161, em que solicito para que o município gestione junto à nossa concessionária Equatorial CE, de energia, né, que presta o serviço de fornecimento de energia ao nosso município, para que seja aberto um posto de atendimento aqui do município. Hoje, infelizmente, alguns pensaram que a privatização seria a solução, a melhoria, mas, infelizmente, estamos pior do que estávamos quando era só a CE estatal. Hoje, se precisarmos solicitar, temos que nos dirigir a Capão, e lá temos que enfrentar uma fila muito extensa. Então, como o nosso município hoje já está praticamente independente do município mãe em Xangri-Lá, hoje temos cartório, tabelionato, temos o CRVA, temos a Corsan, que tem um escritório aqui que presta esse atendimento, nada mais justo que também tenhamos a concessionária do serviço de energia para que a gente
possa chegar ali e fazer a nossa reivindicação, solicitar o nosso pedido, porque temos casos aí que ficaram 48, 72 horas sem luz e ninguém para nos dar notícia. Muito obrigado. Está em discussão os pedidos de providências do número 159 ao 161 de 2022. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita o assessor de comunicação que faça a segunda leitura do projeto de lei número 098/2022. Projeto de Lei 098/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliar de turma na Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidor para a Secretaria de Educação e Cultura, sendo até 10 auxiliar de turma no período de 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 232 e 234 do regime jurídico dos serviços, quantidade 10, carga e função auxiliar de turma, padrão 18. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo e simplificado. Artigo 3º. Farão jus os serviços contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei nº 1.373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, inclui e remeto a análise desta colenda à Câmara Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar auxiliar de turma para a Secretaria de Educação e Cultura nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Justificativa. A criação das vagas para auxiliar de turma para complementar o quadro técnico da Secretaria de Educação e Cultura, está solicitando e entendendo que esta estará plenamente adequado ao atendimento da demanda permanente dos serviços referente a estes cargos. Desta forma, envio o presente proposta, confie a sua aprovação em regime de urgência nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável à tramitação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 98/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa para a proposta no plenário para a sua apreciação. Relator, vereador Francisco da Silva Pereira. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento ao projeto de lei número 98/2022. Relatório. Analisa a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Davi Borges, Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022.
Está em discussão o projeto de lei número 098/2022. Não havendo mais, ou melhor, não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a segunda leitura do projeto de lei 099/2022. Projeto de lei 099/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar fiscal ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, sendo até 2 fiscais ambientais pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato e de acordo com os artigos 232 e 234 do regime jurídico dos servidores. Quantidade 2, carga e função, fiscal ambiental, padrão 24. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores os contratos por esta lei facultativamente ou vale alimentação previsto na Lei nº 1373/2010. Artigo 4º. A contratação são emergenciais com respaldo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com contratação serão suportadas por dotação orçamentárias da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda à Câmara Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar fiscal ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, justificativa a criação das vagas para fiscal ambiental para completar o quadro técnico da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, visando alterar as necessidades desta secretaria. Desta forma, envio a presente proposta em regime de urgência, confiante da aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica, Xangri-Lá, 27 de julho de 2022, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Parecer jurídico favorável à tramitação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 99/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 099/2022, relatório. Analisada a proposta, o relator Davi Borges acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator Davi Borges, Xangri-Lá, 1º de agosto de 2022. Está em discussão o projeto de lei número 099/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Vívia Correia de Quadros. Solicito ao Davi
Pregue-se uma mesa. Boa noite a todos, boa noite, presidente, aos colegas, à comunidade que está aqui presente, a Lauren, né? Em nome da Lauren, essa menina linda. E também os internautas em nome da Maninha. Primeiro, também queria dar as boas-vindas a Vanderlei e a Lisângela, né? As nossas novas intérpretes. Vocês sejam bem-vindas a essa casa, né? Hoje a gente está conseguindo dar um passo muito importante, que é dar acesso aos nossos surdos. Então, sejam bem-vindas sempre a essa casa. Também queria falar um pouquinho, gente, sobre... A gente está aqui, estamos vindos de um recesso, né, nós vereadores, mas a administração não parou nenhum dia aí. A gente tem visto bastante trabalhos aí pelo nosso município. Posso citar alguns aí, queria também agradecer à Secretaria de Obras, com a colocação dos postes da Rua Azulão, no qual foi um pedido de providência que a gente fez há muito tempo e essa semana se concretizou. Então, queria dar parabéns ali à equipe de iluminação do nosso município, à Secretaria de Obras. Também teve o início da Rua Falcão Azul. Foi iniciado já hoje, né? Chegou semana passada o material, e hoje teve início essa obra. Então, parabéns também à Secretaria de Obras, né, ao nosso executivo, e também sobre o rebaixo asfáltico ali na Rua Guarita, entre a João Prudêncio e a Higínio Silveira, né, Chiquinho? Um pedido feito há muito tempo pelo vereador Chiquinho, tivemos junto nessa empleitada, né, Chiquinho? E, graças a Deus, está acontecendo. Então, parabéns a essa administração por isso também. Agradecer também o pessoal de trânsito que fez a pintura do piquete lá no bairro Figueirinha. Né, aquela gurizada está fazendo um bom trabalho ali também, principalmente com as crianças, levando a tradição gaúcha, né, ensinando uma nova modalidade também, porque é um esporte. Então, parabéns a todos, né? E também queria agradecer ao nosso deputado federal, Bibo Nunes, no qual a gente teve o privilégio, eu, o vereador Giovanni e o vereador Chiquinho, quando a gente teve o ano passado em Brasília, a gente foi recebido pelo deputado, né, e chegou a verba, no qual ele destinou para a nossa assistência social. Então, estou muito feliz e queria agradecer aqui ao nosso deputado que lembrou da nossa cidade. E também falar um pouquinho sobre a regularização fundiária no nosso município. Eu estou desde semana passada, né? Na verdade, desde o ano passado, a gente já teve algumas reuniões com a Associação do Bairro Figueirinha, alguns outros moradores, e a gente tem comentado muito sobre isso, sobre o pessoal tem cobrado muito a regularização. Então, em conversa, semana passada, estava em recesso, mas tive uma conversa com o nosso secretário, né, de Habitação, Marcos Bassani, e ele me trouxe hoje, graças a Deus, informações no qual a gente estava pedindo muito. Né? A nossa administração está trabalhando bastante em cima disso, inclusive, né, recentemente, foi criada para tratar do assunto, a nossa Secretaria de Habitação do município, para atuar no município com a REURB, que é a Regularização Fundiária Urbana, instituída pela Lei Federal 13.465 de 2017 e regulamentada pelo Decreto 9.310 de 2018. Então, hoje, a atual gestão, tá, já firmou contrato com essa assessoria técnica para instauração da REURB do nosso município. Nós já temos o contrato. O secretário nosso de administração está aí também, Cássio, né? Então, dizer aqui que o prefeito, aquela promessa de campanha que o prefeito se comprometeu, eu posso falar um pouco lá pelo bairro Figueirinha, que o pessoal tem cobrado muito a respeito disso. Inclusive, esse final de semana, recebi algumas ligações do pessoal que mora lá, com alguns comentários. Né? A gente sabe que a gente tem pessoas que, ao invés de procurar a fonte certa, eles vão muito atrás de comentário. Então, também quero usar essa para deixar muito bem claro que o que o prefeito, nosso prefeito municipal, prometeu em época de campanha, ele está, sim, se comprometendo e botando a mão na massa e fazendo as coisas acontecerem. Não é do dia para a noite, é todo um processo, ainda mais quando a gente fala em regularização fundiária. Né? Então, vai sim sair, vai pegar uma parte do Figueirinha ali, vai começar pela uma parte do Figueirinha Norte, ali, né, lá do norte, um núcleo também da Vila Esperança, na Rainha do Mar, e no Guaranorte. Então, serão 3 bairros contemplados, e
com certeza, ao longo dos meses, aí a gente vai buscando mais informações, a gente vai trazendo aqui nessa tribuna, nas redes sociais, para deixar as pessoas muito bem esclarecidas de como está funcionando. Porque, às vezes, as pessoas vão e levam informações para esses moradores que, muitas vezes, não têm, né, um entendimento, um esclarecimento correto, e ficam nos questionando, ou, muitas vezes, ficam levando comentários maldosos de que essa administração não está trabalhando em cima disso. Então, fui lá, busquei informações com o secretário, com o prefeito, e a gente traz documentos, gente. Então, vamos começar a procurar mais, né, o nosso prefeito, os vereadores, não somente a mim, mas os seus vereadores, né, para buscar informações concretas, contundentes, para não ter comentários maldosos que, às vezes, prejudicam até o andar de uma administração. Então, era isso. Uma boa noite a todos e um bom início de semana. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Francisco da Silva Pereira, do PTB. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, assistência e quem está nos ouvindo via Facebook. Boa noite à assistência, ao Luiz Carlos, às meninas, nosso secretário, Cássio, Robert e as nossas intérpretes. Eu venho aqui hoje para agradecer, né, o trabalho ali do Sandro, do nosso secretário de obras, junto com a sua equipe, com os concursados, com o CC, que aquela obra ali onde estão arrumando ali, rebaixando aquela asfáltica ali na rua Rio Guaritas, com a João Prudêncio, é um pedido já há muito tempo ali, sabe, uns 3, 4 anos, e nunca deram jeito. E hoje tivemos o prazer ali de estar ali no nosso bairro, na Sambaqui, arrumando, né, que a vereadora Vivi ali foi parceira também, e todos os vereadores, o Aldacir, enfim, todos ali juntos. E quero agradecer, né, o trabalho de todos os secretários que estão trabalhando para o nosso município, todos os secretários mesmo. Então, eu não quero citar o nome de nenhum para não me esquecer, né? Então, quero dar os parabéns ao Celcinho, o prefeito, o professor Fred, o vice-prefeito, e nós, 9 vereadores aqui na casa, né? Só agradecer pelo trabalho, pelo serviço que estamos fazendo na nossa cidade. As obras estão continuando, não foi parada nada, os PAVES, enfim, a saúde está muito boa na nossa cidade. Então, só agradecer a educação, todos os secretários. Boa noite a todos e até mais. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Giovanni Nazário Laurentino, do PSD. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Boa noite também o pessoal que estão ao vivo com nós. Quero, primeiramente, agradecer à secretária de Saúde, que deu uma situação aí grave de uma pessoa e ela prontamente nos ajudou. E também agradecer ao deputado Danley, pelo custeio de 150 mil, né, que foi pago agora ao município para custeio na saúde. Então, para nós, é interessante para o nosso município. Ele mandou para mim aqui, eu já mandei para o prefeito, eu estava conversando agora com o prefeito ali, e está sendo pago essa emenda aí. Falar um pouquinho sobre as secretarias. Secretaria de Obras, falei com o Sandro, e está sempre andando dentro das comunidades, e o que me deixou feliz é que ele disse que, acho que em menos de um mês aí, é para começar o Guaranorte. Acho que quem ganha é todos nós, o prefeito, secretários, vereadores. Agradecer, sim, ao nosso prefeito. Hoje o agradecimento ao trabalho que está sendo feito, à limpeza da nossa cidade. Quando nós peguemos a cidade, uma administração, não dava para andar. Saiu na RBS, o nosso município. Da sujeira,
hoje tu anda aí e não vê reclamação de ninguém. Dar os parabéns para um senhor que hoje ele se aposentou, acho que dia 25 desse mês ele se aposentou, que fazer o trabalho com um tratorzinho, fazer a limpeza entre Atlântida e o Guará. O senhor é um trabalhador, e não consegui falar com ele depois de ele estar aposentado, mas fazer um trabalho diferenciado dentro da cidade. Um concursado que a gente tem que admirar o trabalho que fazia. Então, dar os parabéns, sim, a ele também, pelo trabalho que ele fez pelo nosso município, como concursado. O secretário Cris, belo trabalho também, o nosso secretário, que prontamente também a gente pede as coisas para ele faz. Vem aí o nosso campeonato, hoje às 20 horas tem a reunião, né, onde vai ser feito sobre o regulamento, também a tabela de jogos. Então, para nós é interessante dar os parabéns a ele, o trabalho que ele está fazendo, e agradecer a todos os secretários. Secretário de Planejamento, prontamente a gente conversa com ele sobre os projetos, ele está sempre atento, né? O Bassani, da habitação também. Nós também estávamos conversando, eu e o Davi, hoje à tarde, sobre as escrituras dentro dos bairros, dentro da comunidade, dentro do município nosso. O prefeito está ajudando também, então, para nós, é um trabalho diferenciado entre os vereadores e o executivo. Importante de estar unido para as coisas acontecerem. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Ninguém mais? Convido o vereador Giovanni para assumir a mesa. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, assistência presente. Pedir licença para comentar o nosso secretário de administração, Cássio. Bom, pessoal, venho a essa tribuna no dia de hoje aí para trazer algumas informações aí com relação ao plano diretor. Falava hoje aí com o secretário de Planejamento, o Antônio Carvalho, que é o presidente do CMDU. O plano diretor ele estava lá no CMDU para o parecer. Então, ele me relatou que o plano já tem o parecer, vai ser encaminhado para o prefeito municipal e que em breve chegará a essa casa para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários. Então, uma notícia importante para o desenvolvimento do município de Xangri-Lá. Outra notícia boa também é em relação às bacias de infiltração que estão sendo construídas aqui no município de Xangri-Lá. Elas estão dentro do cronograma, né? A previsão é para que elas sejam concluídas em 60 dias. E também uma outra notícia importante, a Corsan, em processo de licitatório, vai construir mais 2. Então, isso vai fazer com que as construções dentro dos nossos condomínios sejam destrancadas, né? Hoje elas têm um embargo por conta do Ministério Público, então a conclusão dessas bacias e cessar o extravasamento na ET vai fazer com que a gente continue, né, com a nossa indústria aqui, que é a construção civil, em pleno funcionamento. Então, 2 notícias importantes. Quero, na mesma linha aqui, dos vereadores que me antecederam, né, falar um pouquinho sobre as nossas secretarias. A gente tem acompanhado o trabalho de todas as secretarias, né? A gente teve aí algum problema de saúde com um familiar, né, de pessoas aqui do município de Xangri-Lá, e prontamente a Secretaria de Saúde, com a vereadora e hoje secretária da Saúde,
dando toda a assistência àquela família ali. Então, está de parabéns a saúde no município de Xangri-Lá, o prefeito Celso, a secretária e todos os vereadores, né, que, de alguma forma ou de outra, acabam aprovando os projetos que chegam a essa casa. Demais era isso, agradecer e desejar a todos aí uma boa semana de trabalho. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 8 de agosto, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Boa noite a todos.